Autismo severo melhorado. Criança interage após milagre da CCB. Era uma tarde de domingo, depois do culto na Congregação Cristã no Brasil, quando recebi a notícia que mudaria para sempre a nossa vida. Meu filho Pedro, então com 2 anos e meio, havia sido diagnosticado com autismo severo. O médico, com voz firme e olhos sérios, disse que ele provavelmente nunca falaria, nunca olharia nos nossos olhos e que a interação social seria quase impossível. As palavras ecoaram na minha mente como um martelo batendo em um prego. Sem esperança, limitações permanentes, terapia para o resto da vida. Saí do consultório com as pernas trêmulas, segurei meu marido pelo braço e chorei sem conseguir parar. Como uma mãe que sempre confiou no Senhor, aquela sentença médica parecia um abismo sem fundo. Mas Deus, que conhece o nosso coração, já estava preparando um caminho que nem imaginávamos. Os primeiros meses após o diagnóstico foram os mais difíceis da minha vida. Pedro não falava, não respondia quando chamávamos seu nome, não brincava como as outras crianças. Ele ficava horas girando os brinquedos, alinhando objetos em fileiras perfeitas, e se alguém tentasse interromper, ele tinha crises terríveis. Chorava, gritava, batia a cabeça no chão até ficar com marcas. Uma vez em um culto, ele começou a berrar no meio da oração, e eu, envergonhada, tive que sair correndo com ele nos braços, enquanto os irmãos olhavam com pena. Meu coração doía não só pela dor do meu filho, mas pela sensação de que estávamos sozinhos naquela luta. Meu marido, João, era um homem de fé, mas até ele, em alguns momentos, se perguntava: será que Deus esqueceu de nós? Uma noite, depois de mais uma crise em que Pedro se jogou no chão e mordeu o próprio braço até sangrar, eu me ajoelhei ao lado da sua cama e clamei a Deus como nunca havia clamado antes. Senhor, o Senhor vê a minha dor? O Senhor sabe como é difícil ver meu filho assim, preso dentro de si mesmo? Eu não aguento mais, mas o Senhor disse que a tua graça é suficiente. Se o Senhor não me ajudar, eu vou afundar. As lágrimas molhavam o chão enquanto eu orava, e foi então que senti uma paz estranha invadir meu coração. Não era uma resposta imediata, mas uma certeza de que Deus estava ouvindo. Naquela mesma noite sonhei com uma mão grande e forte segurar a mão pequena do Pedro e puxá-lo para cima, como se o tirasse de um poço escuro. Acordei com o nome de Jesus nos lábios e uma esperança que não vinha de mim. No domingo seguinte, cheguei cedo na igreja e procurei a irmã Maria, uma serva de Deus conhecida por sua vida de oração. Contei tudo a ela sem esconder as lágrimas. Ela me olhou com olhos cheios de compaixão e disse: irmã, Deus não desampara os seus. Vamos jejuar e orar por esse menino. O Senhor que abriu os olhos do cego pode abrir os ouvidos e a boca do Pedro. Aquilo me deu forças. Começamos um jejum de 3 dias, só água e oração, e todos os irmãos da congregação que souberam se uniram a nós. Na reunião de oração da quarta-feira, o irmão Paulo, um ancião, impôs as mãos sobre a cabeça do Pedro e orou com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus, quebra toda a cadeia que impede esse menino de se comunicar. Que o Espírito de Deus toque a sua mente e o livre dessa prisão. Naquele momento, Pedro, que nunca ficava quieto, ficou imóvel, como se algo tivesse atingido por dentro. Os dias seguintes foram de expectativa. Não houve uma mudança instantânea, mas pequenas coisas começaram a acontecer. Uma manhã, enquanto eu lavava a louça, Pedro veio até mim e puxou minha saia. Quando me virei, ele olhou nos meus olhos, algo que nunca fazia, e disse: mãe. Era apenas uma palavra, mas foi como se o céu tivesse se aberto. Caí de joelhos e chorei de gratidão. Meu marido, que estava no trabalho, ligou na hora do almoço, e eu mal conseguia falar de tão emocionada. João, ele falou. Ele me chamou de mãe. Do outro lado da linha, ouvi meu marido soluçar. Naquela noite, oramos juntos como família, agradecendo a Deus pelo pequeno, mas gigante milagre. Porém, o inimigo não desiste fácil. Na semana seguinte, Pedro teve uma regressão. Voltou a não responder quando chamávamos, as crises voltaram, e eu comecei a duvidar. Será que foi só coincidência? Mas o Espírito Santo me lembrou das palavras do irmão Paulo: a batalha é do Senhor. Reuni as irmãs da congregação novamente, e desta vez oramos com mais fé. Uma delas, a irmã Ana, teve uma visão durante a oração. Ela viu um menino preso em uma rede escura, e mãos poderosas cortando os fios um a um. O Senhor está trabalhando, ela disse. Não desistam agora. Aquilo me fortaleceu. Passaram-se meses de oração constante, jejum e muita paciência. Levar Pedro aos cultos era um desafio, mas nunca desistimos. Os irmãos nos apoiavam, alguns seguravam ele nos braços enquanto oravam, outros nos davam palavras de ânimo. Até que em um domingo à tarde, durante o culto de jovens, algo extraordinário aconteceu. Pedro, que sempre ficava isolado em um canto,
De repente se levantou e foi até o meio da congregação. Todos ficaram em silêncio quando ele, com voz clara, começou a cantar o hino Glória a Deus nas alturas, junto com os outros. Minha boca se abriu de espanto. Meu marido, que estava ao meu lado, segurou minha mão com força. Não era um canto perfeito, mas era a voz do nosso filho, louvando a Deus junto com a igreja. Muitas irmãs choravam, e o irmão que presidia o culto parou a pregação e disse: Glória a Deus! Hoje estamos vendo um milagre. Depois daquele dia, as melhoras foram se multiplicando. Pedro começou a interagir mais, a brincar com outras crianças, a responder quando perguntávamos algo. Os terapeutas ficaram surpresos com a evolução dele. Isso não é comum em casos de autismo severo, disseram. Mas nós sabíamos, não era a terapia, não eram os médicos. Era a mão de Deus agindo em resposta às nossas orações. Um dia, enquanto eu lia a Bíblia, Pedro sentou ao meu lado e apontou para as letras. O que é isso, mãe? Eu expliquei que era a palavra de Deus, e ele pediu: lê para mim. Aquilo me fez lembrar da promessa de que Deus renova as forças dos que confiam nele. Hoje, Pedro tem 6 anos. Ele ainda tem alguns desafios, como qualquer criança, mas o autismo severo que o impedia de viver normalmente não existe mais. Ele fala, ri, brinca, vai à escola e, o mais importante, ama ir à igreja. Sempre que pode, ele sobe no púlpito e canta com os irmãos. Muitas vezes, quando oramos em família, ele junta as mãozinhas e diz: Obrigado, Jesus, por me curar. Não há palavras para descrever a gratidão que sentimos. Deus não só ouviu nossos clamores, como nos ensinou que mesmo nos momentos mais escuros, Ele está no controle. Quando olho para trás, vejo como o Senhor foi fiel. Ele não nos tirou à prova, mas nos deu força para passar por ela. Aprendemos que a oração persistente, a união dos irmãos e a confiança inabalável em Deus podem mover montanhas. Não foi um caminho fácil, mas valeu cada lágrima, cada noite de sono perdido, cada crise superada. Hoje nosso testemunho é para encorajar outros pais que passam por lutas semelhantes. Não desistam. Deus ouve, Deus age, e Ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Que toda a honra e glória sejam dadas ao nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém. A vida de Pedro depois daquele milagre se tornou um verdadeiro canto de gratidão. Não foi uma mudança repentina como um relâmpago, mas um processo onde, a cada dia, víamos o dedo de Deus agindo com amor e paciência. Lembro-me de uma manhã, logo após ele começar a falar as primeiras palavras, quando levamos pela primeira vez a reunião dos pequenos na igreja. Ele ficava quieto no colo, observando tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. De repente, quando os irmãos começaram a cantar Jesus me ama, a Bíblia assim me diz Pedro, que até então nunca havia emitido um som em público, abriu a boquinha e tentou acompanhar. Não eram palavras perfeitas, mas era a voz dele, frágil e doce, se unindo aos outros para louvar. Minha esposa e eu nos entreolhamos com lágrimas nos olhos, porque sabíamos que aquilo não era coincidência. Era Deus confirmando que estava conosco. Os irmãos da igreja também foram instrumentos nas mãos do Senhor. Uma irmã mais idosa que sempre orava por Pedro nos cultos de oração, certa vez nos chamou e disse: Deus me mostrou que esse menino vai ser um servo dele. Não desanimem, porque o Senhor está preparando algo grande. Na época mal podíamos acreditar, mas guardamos aquelas palavras no coração. Com o tempo vimos que ela tinha razão. Pedro começou a repetir os hinos que ouvia, a imitar os gestos dos irmãos durante as orações e, o mais surpreendente, a demonstrar uma sensibilidade espiritual que nos deixava maravilhados. Uma vez, durante um culto de doutrina, ele estava brincando no chão com um carrinho, quando de repente parou, olhou para o irmão que pregava e disse: Fala de Jesus. Todos ficaram emocionados, porque era como se ele já entendesse, mesmo sem palavras, que aquele era um momento sagrado. As mudanças não foram só na fala. Antes, Pedro não suportava ser tocado, nem mesmo um abraço nosso. Qualquer contato o fazia chorar e se debater, mas depois das orações e da unção dos irmãos, ele começou a permitir que o pegássemos no colo, que o beijássemos, que o irmão da igreja lhe desse um aperto de mão. Uma tarde, durante a Santa Ceia, ele estava sentado entre nós e, quando o irmão passou o pão, Pedro estendeu a mãozinha sozinho. Foi um momento tão simples, mas tão profundo, porque significava que ele estava aprendendo a participar, a pertencer. Minha esposa não conseguiu segurar as lágrimas e sussurrou: Senhor, Tu estás fazendo tudo novo. Os desafios não desapareceram completamente, mas agora tínhamos uma certeza que não tínhamos antes. Deus estava conosco em cada um deles. Havia dias em que Pedro ainda se frustrava, em que as palavras não saíam como ele queria, ou em que algum barulho o assustava. Mas aprendemos a levar tudo ao Senhor em oração.
Uma vez, depois de uma crise forte, eu o peguei no colo e comecei a cantar baixinho: confia no Senhor, Ele é teu pastor. Para minha surpresa, Pedro se acalmou, encostou a cabeça no meu peito e repetiu: confia, confia. Aquilo me ensinou que mesmo nas lutas, Deus nos dá sinais de que está agindo, basta termos olhos para ver. A escola também foi um campo onde vimos a mão de Deus. No início, as professoras não sabiam como lidar com ele, pois Pedro ainda tinha dificuldades de interação. Mas nós oramos muito por aquelas mulheres, pedindo que Deus lhes desse paciência e sabedoria. Com o tempo, elas mesmas começaram a notar a diferença. Uma delas, certa vez, nos chamou e disse: esse menino é especial. Ele não é como as outras crianças, mas tem algo em ele que toca a gente. Ela não sabia, mas estava descrevendo justamente o que nós já tínhamos percebido. Pedro carregava uma unção, uma marca de Deus em sua vida. Ele não era curado no sentido humano, mas era uma criança transformada pela graça, e isso fazia toda a diferença. Um dos momentos mais marcantes foi quando Pedro, pela primeira vez, participou ativamente de um culto de oração. Ele tinha cerca de 5 anos e enquanto os irmãos oravam em voz alta, ele ficou de pé ao nosso lado, com as mãos juntas, balbuciando palavras que só Deus entendia. De repente, ele olhou para cima e disse claro: Pai, ajuda. Não foi uma oração longa ou elaborada, mas foi suficiente para que todos os irmãos presentes sentissem a presença do Espírito Santo ali. O irmão que liderava a oração parou por um instante, emocionado, e disse: Glória a Deus! Até uma criança sabe clamar ao Senhor. Aquela noite muitas pessoas foram consoladas, porque viram que a fé simples como a de uma criança, é poderosa aos olhos de Deus. Também tivemos a bênção de ver Pedro desenvolvendo um carinho especial pelos hinos da harpa cristã. Ele não conseguia ler ainda, mas decorava as melodias e as letras com uma facilidade que nos surpreendia. Certa vez, enquanto estávamos em casa, ele começou a cantar sozinho: Quão feliz é quem confia no Senhor! Minha esposa e eu paramos o que estávamos fazendo e nos ajoelhamos ali mesmo, agradecendo. Era como se Deus estivesse nos lembrando, através da voz do nosso filho, que a confiança nele nunca é em vão. Aqueles momentos se tornaram preciosos, porque percebemos que Pedro não estava apenas repetindo palavras, ele estava aprendendo, aos poucos, a ter um relacionamento com Deus. Outra coisa que nos encomendou muito foi ver como os irmãos da igreja abraçaram Pedro como parte da família. Nunca nos sentimos sozinhos na luta. Sempre havia alguém para orar conosco, para nos dar uma palavra de ânimo, para segurar Pedro nos braços quando precisávamos descansar um pouco. Uma irmã, que tinha um filho com necessidades especiais, nos disse uma vez: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aquela frase nos fortaleceu muito, porque entendemos que não éramos pais de Pedro por acaso. Deus nos tinha dado essa criança para que, através dela, aprendêssemos mais sobre seu amor, sua paciência e seu poder. Às vezes, quando olho para Pedro hoje, brincando com outras crianças, respondendo quando é chamado, cantando os hinos com a vozinha fininha, fico pensativo sobre como seria a nossa vida se tivéssemos desistido na primeira crise, no primeiro não dos médicos. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos deixou cair. Ele colocou pessoas ao nosso lado, nos deu forças quando estávamos exaustos e, acima de tudo, nos ensinou a confiar nele de uma maneira que nunca havíamos experimentado antes. Não foi uma jornada fácil, mas foi uma jornada abençoada, porque em cada passo, mesmo nos mais difíceis, sentíamos a presença do Senhor. Hoje, quando chegamos à igreja e vemos Pedro correndo para abraçar os irmãos, ou quando ele sobe no banco e tenta cantar junto com o coro, nosso coração transborda de gratidão. Não é uma gratidão por termos um filho perfeito, mas por termos testificado na prática que Deus ouve a oração dos seus filhos. Ele não nos prometeu uma vida sem provas, mas prometeu estar conosco em meio a elas. E essa promessa tem se cumprido em cada detalhe da vida do nosso Pedro. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas que parecem não ter fim. Talvez você esteja orando por um filho, por um familiar, por uma situação que parece impossível. Não desanime. Deus não se esqueceu de você. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro, e no seu tempo perfeito, Ele agirá. Não sabemos como, não sabemos quando, mas sabemos que Ele é fiel. E quando a resposta vier como veio para nós, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Que o nome do nosso Deus seja louvado para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz maravilhas e o seu amor nunca falha. Que este relato seja um canto de vitória não para nós, mas para aquele que operou este milagre, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Quando olhamos para trás, parece até que o tempo voou, mas naqueles dias de angústia, cada minuto parecia uma eternidade.
Lembro-me de uma tarde em que Pedro, então com 4 anos, ficou tão agitado que quebrou um vaso de flores na sala. Enquanto eu tentava limpar os cacos, ele se jogou no chão, batendo as mãos na cabeça, como se quisesse escapar de algo que só ele via. Meu marido, com os olhos cheios d'água, segurou-me pelo braço e disse: "Vamos orar agora mesmo, aqui no meio desta bagunça." E ali, entre os pedaços de cerâmica e as pétalas espalhadas, ajoelhamos. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, foi um clamor do fundo da alma: "Senhor, o Senhor vê. O Senhor sabe. Não nos deixe desistir." E o Senhor ouviu. Não naquele instante, não da maneira que esperávamos, mas Ele ouviu. Porque dali em diante, algo começou a mudar em nós. Não em Pedro ainda não, mas em nosso coração. Aprendemos que a fé não é a certeza de que as coisas vão melhorar logo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E isso fez toda a diferença. As noites eram as piores. Pedro não dormia mais que 2 horas seguidas. Acordava gritando, como se estivesse em pânico, e nada o acalmava. Uma irmã da igreja, Dona Maria, que já havia criado 5 filhos e entendia de canso, começou a vir à nossa casa 3 vezes por semana só para ficar com ele algumas horas, enquanto eu e meu marido descansávamos um pouco. "Deus não nos dá fardo maior que a nossa força", ela dizia, enquanto balançava Pedro no colo, cantando hinários baixinho. Não eram canções infantis, eram os hinos que ela mesma cantava na igreja desde moça: "Jesus, meu bom pastor, a ti me entrego inteiro." E aos poucos, Pedro foi se acostumando com aquela voz, com aquelas melodias. Não parava de chorar, mas o desespero parecia diminuir. Foi nessa época que meu marido teve um sonho. Não era um sonho comum, era tão vivo que quando acordou me sacudiu. Sonhei que estávamos na igreja e Pedro subiu no púlpito. Ele não falava, mas sorria. E todos os irmãos estavam cantando o hino 78, aquele que diz: "Deus é fiel, Deus é bom." Confesso que na hora até duvidei. Pedro nem conseguia ficar quieto na igreja por 5 minutos. Como iria subir no púlpito? Mas guardamos aquilo no coração. Os médicos diziam que o caso de Pedro era severo, que as chances de melhora significativa eram mínimas. Um deles, depois de muitos exames, olhou nos nossos olhos e disse: "Preparem-se para uma vida de cuidados constantes. Ele provavelmente nunca terá independência." Saímos do consultório em silêncio, mas ao entrar no carro, meu marido segurou o volante com força e falou: "Os homens veem limites. Deus não." E começamos a orar de novo, não por um milagre imediato, mas por força para continuar crendo. Os irmãos da igreja não nos deixaram sozinhos. Toda semana alguém nos ligava ou nos visitava, não com palavras vazias, mas com orações específicas. O irmão João, que trabalhava na construção civil, chegou um dia com um papel dobrado. "Irmão, Deus me acordou de madrugada com este versículo na mente. É para vocês." Era Salmos 34, 19. "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." Aquilo nos fortaleceu mais que qualquer consolo humano. Até que veio o dia em que Pedro completou 6 anos. Nós o levamos à igreja como sempre, preparados para a rotina. Ele ficaria no fundo, com um irmão ou uma irmã tentando distraí-lo com figuras bíblicas ou um brinquedo quieto. Mas aquele dia foi diferente. Logo no início do culto, Pedro, que nunca tinha demonstrado interesse pelo que acontecia no púlpito, virou-se para mim e apontou. "Mamãe, luz", disse ele pela primeira vez formando uma frase completa. Segui seu dedo e vi. O sol da tarde entrava pela janela e iluminava justamente o irmão que estava lendo a Bíblia. Não era apenas a luz do sol, era como se algo em Pedro tivesse se aberto. Naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu 4 horas seguidas. Parece pouco, mas para nós foi um milagre. E dali em diante, as melhoras começaram a vir aos poucos, como gotas que enchem um balde. Ele passou a repetir sílabas dos hinos, a imitar os gestos dos irmãos durante as orações, a tolerar o toque sem se irritar. Não foi de um dia para o outro, foi um processo, como brotar de uma planta que demora, mas não para de crescer. Um domingo, cerca de 1 ano depois daquele sonho do meu marido, estávamos na igreja como de costume. Pedro estava quieto ao meu lado, folheando uma Bíblia infantil. De repente, ele se levantou e foi andando em direção ao púlpito. Meu coração disparou. "Pedro, volta aqui", sussurrei com medo que ele fizesse alguma coisa inadequada. Mas ele não voltou. Subiu os degraus devagar, como se soubesse exatamente para onde ia. O irmão que estava dirigindo o culto parou surpreso e todos os olhos se voltaram para ele. Pedro não falou. Só ficou ali, olhando para a congregação com um sorriso tímido. E então, espontaneamente, os irmãos começaram a cantar justamente o hino 78. "Deus é fiel, Deus é bom." Não houve gritos, não houve alvoroço.
Foi um momento sagrado, como se o céu tivesse se aberto ali, naqueles bancos de madeira. Pedro não cantou, mas ficou quieto, ouvindo com os olhos brilhando. Quando o hino terminou, ele desceu e voltou para o meu lado, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas todos sabíamos, aquilo era a mão de Deus. Hoje Pedro tem 9 anos. Ele ainda tem suas dificuldades, fala pouco, precisa de ajuda em algumas coisas, e às vezes se frustra quando não consegue expressar o que sente. Mas ele ora. Sim, ele ora. À noite, antes de dormir, junta as mãozinhas e repete depois de mim: obrigado, Jesus, pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos da igreja. E quando digo amém, ele repete, com uma vozinha doce que parece vir de muito longe. Ele também gosta de ajudar. Na igreja, é ele quem recolhe as ofertas das crianças, com um cesto pequeno que o irmão responsável lhe deu. Pedro, você quer levar? Perguntam. E ele, sorrindo, estende a mão. São coisas pequenas, mas para nós são sinais de que Deus está restaurando, passo a passo, o que parecia perdido. Uma vez, uma irmã nova na congregação que não conhecia nossa história perguntou: que criança tão tranquila. Ele sempre foi assim? Eu sorri e respondi: não, irmã. Mas Deus é poderoso. Ela não entendeu na hora, mas depois soube de tudo e chorou ao ouvir. Isso me dá esperança, ela disse. Se Deus fez por vocês, pode fazer por mim também. E é isso que queremos que este testemunho seja: esperança. Não a esperança vaga de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que mesmo quando não vemos saída, Deus está trabalhando. Talvez não da forma que imaginamos, talvez não no tempo que desejamos, mas Ele está agindo. E quando menos esperamos, Ele nos surpreende, como fez com Pedro, como fez com nós. Há pouco tempo, enquanto arrumava um armário, encontrei um caderno velho onde eu anotava as orações por Pedro nos primeiros anos. Folheando aquelas páginas, vi datas, versículos, pedidos desesperados. E no final, escrito com letra trêmula, uma frase que nem me lembrava de ter escrito: Senhor, se o Senhor não nos der a vitória que pedimos, dê-nos a vitória que o Senhor sabe que precisamos. Hoje, relendo aquilo, entendo, Deus nos deu as duas. Porque a vitória não foi só Pedro interagir, falar, sorrir. A vitória foi aprendermos a confiar quando não víamos razão para confiar. Foi sentirmos a igreja como uma família de verdade, onde ninguém nos julgou, ninguém nos abandonou. Foi descobrirmos que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo quando as dúvidas batem a porta. Às vezes, ainda choro quando lembro daqueles dias difíceis. Mas são lágrimas de gratidão, porque hoje sei que cada noite sem dormir, cada crise, cada não dos médicos foi um degrau que nos levou mais perto de Deus. E se tivéssemos que passar por tudo de novo, passaríamos, porque agora conhecemos um Deus que não apenas ouve, mas age. Que não apenas promete, mas cumpre. Que este relato chegue aos corações que precisam ouvir: Deus não mudou. Ele ainda faz maravilhas. Ele ainda se importa com as lágrimas derramadas em secreto. Ele ainda transforma o que parece impossível em um testemunho de sua glória. E quando um dia no céu, pudermos ver com clareza tudo o que Deus fez por nós, aquilo que não vimos, os anjos que Ele enviou, as batalhas que travou em nosso favor, vamos nos ajoelhar e dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada oração, cada segundo de espera valeu a pena. Até lá seguiremos cantando, como Pedro agora faz conosco: Deus é fiel, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Porque Ele é. E sempre será.